E aí galera, vamos dar uma olhada no que aconteceu no sexto capítulo de Feiticeira Escarlate de 2023. Como fiquei meio longe resolvendo umas coisas e o quadrinho tá bem legal, eu nem vou enrolar. Já começamos nossa história num planeta distante, com uma guerreira lutando contra vários Krees, enquanto dizia que não gostava de fascistas. E como seus oponentes queriam acabar logo com a luta, focaram num ataque de pura energia, sendo que do nada o que apareceu foi uma porta misteriosa. Os Krees até analisaram, parecendo que aquilo não era um simples teleporte. Inclusive, observaram que a porta estava mudando de cor, como se alguma coisa diferente estivesse acontecendo. A moça passou pensando que era uma armadilha e, mesmo em condições pouco favoráveis, deixou claro que as coisas não seriam fáceis. Mas aí já podemos ver a Wanda dizendo que não era uma coisa ruim. Tanto que, com um movimento, apagou aquele fogo, curou as feridas e restaurou o traje da moça, mostrando que não eram inimigas. Para tranquilizar um pouco mais, a feiticeira apresentou sua casa e ofereceu um salgadinho que, de acordo com a visitante, parecia uma deliciosa refeição de guerreiro. Aí já começando a bater um papo para esclarecer o que estava acontecendo. Ali ficamos sabendo que se chama Ganymedes, a última sobrevivente da Arqui-Irmandade, uma ordem antiga e inimiga do mais primitivo dos impulsos, que é a opressão. Por bilhões de anos vieram lutando e seus inimigos chamavam de solteironas, tentando zombar dos votos de humildade, abstinência e confiança. Sendo que depois de derrotar um grande tirano, tentaram descansar e, como entraram em um tipo de sono profundo, foram pegas de surpresa, o que por muito tempo fez essa moça pensar que foi um acidente, até que descobriu que a morte do seu povo foi intencional, um genocídio feito por um império conquistador conhecido como os Skrulls. Para ficar ainda mais difícil de conseguir sua vingança, esse império se aliou aos Kree, e aí uma coisa vai puxando a outra, porque o Wiccan é casado com Hulkling, que é o atual imperador, o que quer dizer que, na opinião da Ganymedes, é como se ele tivesse herdado a responsabilidade pelas mortes. Parando para pensar no tempo que os dois assumiram, não tem nada a ver com essa história. Muito provavelmente nem sabiam, e por isso o jeito seria ir até lá tentando uma boa conversa para contar toda a verdade. Exatamente o que tentaram fazer quando chegaram na capital da Aliança Kree-Skrull. Ali o Billy já comentou sobre a redenção da Feiticeira Escarlate com os mutantes, que é uma imperatriz da magia e a rainha do caos. Continuou que o Ted é o filho de uma profecia impossível e o rei de todo o espaço. Já se tratando dele mesmo, é o Wicano, príncipe consorte e mago da corte. O engraçado dessa cena foi ele falando com tanta formalidade, mas depois dando um oi para a mãe. O negócio é que Ganymedes não se agradou muito com o clima da família, mas a Wanda tentou acalmar a situação porque isso facilitava um pouco as coisas, e ela teria seu momento de contar o que queria. Tanto que o Ted, também parecendo meio bravo, comentou que não é todo dia que sua sogra leva uma fugitiva até a capital. Nesse ponto, as coisas estavam ficando sinistras e a guerreira começou um ataque. O Wicano se preparou e contra-atacou, também mostrando que até certo ponto aquele cajado parecia absorver a energia mágica. No meio desse confronto, começaram a falar sobre o modo que ela chegou atacando sem provas, falando sobre suas irmãs assassinadas e as pessoas que se machucaram nessa busca pela vingança. Quando Billy começou a tomar a vantagem, afirmando que ia ter que prender a moça, Wanda entrou na frente criando um campo de força porque discordava do caminho que a situação estava seguindo. Continuou que a família deles sempre teve poder e com seu filho não é diferente, mas quando acredita nas próprias ações, e essa não era a solução, o que podia fazer os feitiços ficarem mais fracos. Billy até comentou que queria sim lutar porque não podia deixar a guerreira se aproximar do seu marido, além de que a situação era preocupante com essa história toda de vingança.
Então a feiticeira Escarlate falou diretamente com Ted, porque é o líder de 2 impérios e deve entender o que aquela moça sentia se tratando de tanta responsabilidade. O que ela mais precisava no momento era a verdade. Assim, os ânimos começaram a se acalmar porque o diálogo era mais necessário que a força ou feitiços. O imperador decidiu que naquele momento iam dar uma olhada nos arquivos que tinham uma aparência bem legal. Inclusive, foi ideia do Billy fazer daquele espaço uma jornada física e mental para o passado. Nesse ponto, a história começou a ser detalhada e confirmada. Aquelas pessoas foram mortas pelos Skrulls de sangue que rejeitavam a ciência, assim como a responsável pela criação dos famosos Super Skrulls. Para eles, é como se nem todo Skrull fosse verdadeiro, dando até a entender que não gostavam do Ted, que é um híbrido. Seguindo em frente, ficamos sabendo que depois de matar os cientistas, essa galera foi exilada em Clar. Mais um liderou uma revolta para se tornar o líder, e uma de suas tropas acabou matando a Arqui-Irmandade enquanto dormiam, pensando que assim iam ganhar uma promoção. Dando uma olhada na história, ficou claro que uma parte dos Skrulls era mais cruel do que pensavam, e mesmo que tudo isso tenha acontecido antes do Ted assumir o trono, o rapaz sentia ódio por esse tipo de atitude. Outra coisa é que, como se sentia confuso sobre o que fazer, a feiticeira Escarlate sugeriu mostrar que o trono trabalha pela justiça, o que quer dizer que antes de qualquer coisa era isso que tinham que fazer pela Ganymedes. De acordo com o jovem imperador, a espada estelar responde apenas a ele e a quem ele permite. Por isso, ia deixar com a sogra, para usar junto da guerreira nessa missão. O curioso nessa cena foi o Wicano comentando que o marido é um gênio, ainda falando alguma coisa muito baixo para nem todo mundo ouvir. Chegando no antigo mundo prisão que acabou meio que se tornando uma fortaleza, Wanda foi elogiada pela emoção da batalha e ainda reparou que os inimigos tomaram a forma das irmãs da Ganymedes, provavelmente para mexer com a mente delas de alguma forma. Mas a moça já estava certa do que se tratava e sabia que usando seu cajado contra eles, tomariam sua verdadeira forma. Exatamente o que aconteceu quando as duas entraram numa luta pesada, e o detalhe é que a Wanda usava a espada ao mesmo tempo que lançava encantamentos para entender o idioma dos oponentes, que até disseram que a Ganymedes tinha coração, e isso era respeitável. Um dos momentos mais interessantes nessa luta foi quando a moça foi golpeada e a feiticeira jogou a espada para a companheira voltar com tudo. Enquanto isso, a bruxinha, no meio de vários inimigos, ainda perguntou se parecia indefesa, então moveu os braços fazendo voltarem para a forma real, basicamente anulando aquela mudança de aparência. Nesse momento, podemos ver duas coisas interessantes. Primeiro, a Ganymedes ficando surpresa com a verdadeira forma sendo exposta, e também a própria Wanda encarando um Skrull para perguntar se ele pensava que só seus companheiros eram perfeitos, ou se queria dizer que qualquer coisa que não gosta era imperfeita, como se pensassem que eram superiores. A Ganymedes desviou do líder dos inimigos, facilmente nocauteando, mas como a Wanda parou para dar uma olhada, parece que pensaram que podiam pegar desprevenida, sendo que ela virou e aí disseram que aquela era a casa deles, que ela não os conhecia, que não gostava de como eram e ainda forçava a ficar na verdadeira forma, então iam se vingar. O que só ficou no assunto porque foram eletrocutados por um feitiço que aparentemente foi inspirado na tempestade, já que a feiticeira citou o nome da deusa. Voltando para o castelo do imperador, podemos ver o Billy chegando com um tipo de bolinho que fez sem magia e sem atalhos. Queria fazer alguma coisa unindo a culinária Kree e Skrull, porque pensa que comida boa pode unir as pessoas. Curioso que a Wanda comentou que nunca foi muito de cozinhar, e aí o assunto partiu para o Billy comentando que naquele momento imaginava sua mãe biológica cozinhando alguma coisa como peito bovino, e a Wanda reforçando que a Rebecca estaria orgulhosa sobre como o filho chegou longe, assim como ela também está. De acordo com o Wicano, seu marido quer fazer justiça e se orgulha pelas coisas estarem dando certo, mas quem salvou o dia foi a feiticeira Escarlate, que por sua vez acredita que seus filhos estão à altura da tarefa.
Voltando para a loja Empório, em Lothil, Darcy passou as informações sobre o dia, incluindo que também pesquisou sobre a rocha anti-magia. Só que estava falando muito e aí preferiu perguntar onde a patroa estava, que resumiu comentando que foi visitar o filho no seu império intergaláctico e mais, ainda lutou contra alienígenas fascistas junto de uma guerreira chamada Ganymedes, que foi levada para Cita, esperando que as coisas fiquem bem. Darcy comentou que é legal, até já deu umas risadas com Cita, sendo que todo mundo sabe a confusão que foi com a Hipólita e nem faz muito tempo. Um ponto bem curioso é que, se tratando da pedra, ela comentou que existe há décadas, mas o Mysterium é novo, então como pode ser derivada de uma coisa que ainda não existia? Informações que ainda não sabemos se são verdadeiras. A própria Darcy vem pesquisando, então não dá para ter certeza sobre essa coisa do tempo ou afirmar que tem mais um personagem no meio. O que podemos fazer por enquanto é criar teorias. Chegando ao fim do capítulo, o colar foi tomado por alguém que pode ser o Magneto ou um clone dele. Até a Feiticeira Escarlate perguntou se é o pai dela. Mas e aí, o que acharam desse capítulo? Comentem aqui embaixo para eu saber. Lembrando que sempre deixo 2 vídeos aqui nas sugestões finais. E muitas vezes são vídeos que gosto e estão bem legais. Até o próximo!